Meus irmãos, é com muita alegria que nós os recebemos nessa noite de domingo para juntos cultuarmos ao Senhor, adorarmos o seu nome. Quero, nesse momento inicial do culto, além de cumprimentar aqueles que já estão presentes aqui e aqueles que nos acompanham através da internet ou do rádio, quero também, nesse momento inicial, fazer algumas comunicações, alguns avisos. Inicialmente, quanto às nossas atividades da igreja, queremos lembrar que nesse mês de janeiro nós temos uma redução nas atividades de diversos grupos da igreja que entram em recesso, mas temos algumas outras atividades que estão em pleno andamento. Vocês não devem perceber que o nosso boletim dominical está mais reduzido e acontecerá isso ao longo desse mês. Vão perceber também que nós resolvemos fazer uma nova arrumação em relação aos pedidos de oração. O pastor Benevando explicará melhor o funcionamento dessa inclusão dos pedidos de oração em nosso boletim. Quero lembrar aos irmãos que ao longo dessa semana nós temos o programa logo de manhã, diariamente, às 6h35. Temos na próxima terça-feira, depois de amanhã, o motoculto desse mês de janeiro, que excepcionalmente não acontecerá no último domingo, como acontece, na última terça-feira, desculpem, como acontece regularmente, mas na segunda terça-feira, nesse mês de janeiro. Queremos lembrar também nosso culto de oração na próxima quarta-feira à noite. Estaremos juntos aqui a partir das 7 horas para orar ao Senhor. E em relação ao restante da semana, queremos lembrar apenas que no próximo domingo estaremos reunidos aqui, conforme temos avisado a igreja. Teremos a alegria de receber no próximo domingo o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos. Pastor Fausto, que foi pastor durante muitos anos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, foi por diversas vezes presidente da Convenção Batista Brasileira, e até o ano passado estava como um dos diretores da Aliança Batista Mundial ali em Washington. Está no Brasil, passando uns dias, e nós aproveitamos a oportunidade e nós o teremos conosco no próximo domingo, nos cultos do próximo domingo. Será uma alegria poder receber esse servo de Deus que já esteve aqui na Capunga em outras ocasiões, mas há um bom tempo não tem estado conosco. Queremos aproveitar para lembrar os nossos preparativos para o acampamento de carnaval. Hoje pela manhã falamos sobre isso, pedimos aos irmãos que antecipassem sua inscrição. Mencionamos que quanto antes a inscrição for feita, melhor para o irmão e para nós. E eu queria só ser mais minucioso e mais detalhado. O preço da inscrição em janeiro será de R$200, a partir do 1º de fevereiro passa a R$230. Portanto, o irmão já deve fazer sua inscrição. Lembrando que a inscrição inclui toda a programação do acampamento, todo o material e também todas as refeições, desde o sábado à noite até o café da manhã da quarta-feira. Então, na verdade, tem muita coisa inclusa nesse valor. A razão pela qual o valor não é tão alto é o fato de termos o nosso próprio acampamento, que reduz os custos. Ainda assim, nós temos aí um custo muito grande, principalmente com as refeições. Mas pedimos aos irmãos então, que providenciem suas inscrições o mais rápido possível para participarem do nosso acampamento, que é sempre uma oportunidade muito boa de integração. E dentro dessa proposta de integração, este ano, o próprio pastor da igreja será o orador do acampamento, os ministros auxiliares falarão nas diversas ocasiões e atividades com os grupos, e assim nós teremos a oportunidade para estar mais juntos como igreja durante aqueles dias do período do carnaval. Queremos, mais uma vez, compartilhar com os irmãos, a maioria já tem conhecimento, mas ontem faleceu o jovem, de certa forma jovem ainda, chegando aos 40 anos de idade, Lucas Silva. Lucas era filho do irmão Saulo Tarso, que é o nosso regente do coro masculino de Israel. Hoje à tarde, um culto muito emocionante, muito bonito ali na Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Nós agradecemos a Deus a vida do irmão Lucas, sua trajetória, seu ministério na área da música, seu envolvimento. Para os que se recordam, o Lucas esteve conosco algumas vezes aqui na igreja, inclusive no mês de novembro foi um dos recitalistas do nosso mês da música, apresentando naquela ocasião um recital de piano. Muito talentoso, servo de Deus comprometido com o ministério, sobretudo na área da música.
Louvamos a Deus pela sua vida, mas precisamos colocar diante do Senhor esta família, para que o consolo do Senhor, o conforto, acompanhe essa família nesse momento difícil de perda e de separação. Feitas estas comunicações, esses avisos, nós vamos nesse momento nos preparar em atitude de oração, ao som do prelúdio, para cultuar ao Senhor. Nesse instante, portanto, nós recebemos o Grupo Tabernáculo que participará deste culto, já a partir desse momento de prelúdio, instante quando nós podemos já abrir o nosso coração diante de Deus, falando de nossa alegria em estar aqui e suplicando a sua presença entre nós e a sua voz a falar aos nossos corações. Preso por imenso fardo de pecado e de temor, foi que Cristo então tocou-me. E agora perdoado estou. Tocou-me, oh, tocou-me, oh, quanta paz no coração. Transformado, agora sou. Tocou-me e me deu seu perdão. Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome eterno vou proclamar. Tocou-me, oh, tocou-me, tocou-me, oh, quanta paz no coração. Transformado, agora sou. Tocou-me e me deu seu perdão. Em pé, façamos a leitura do introito bíblico que se encontra no livro de Tito, capítulo 2, verso 11. Leiamos: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Cantemos maravilhosa graça do Senhor.
Oremos. Nosso amado Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, para juntos, enquanto Tua igreja, louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por todas as dádivas, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E a principal delas, a salvação que foi nos garantida na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar.
começando aqui e por todo sempre. Essa música é uma das músicas que marcou o Ministério Tabernáculo. São 9 anos. Como o tempo passou rápido, né? Eu ainda era magro, Conrado tinha cabelo, Nilson também era um pouquinho mais seco. E Duda chegou depois de 1 ano e meio quase, de espera pelo quarto homem. Os irmãos acompanharam o primeiro, segundo tenor. Foi Aminadab, fez um concurso, mudou-se para o Rio Grande do Sul. O segundo tenor foi Handel, foi trabalhar no Ceará. O terceiro, segundo tenor, Fernando, passou no concurso, foi para Sergipe. Quer mudar de estado, entre no tabernáculo. Um dos critérios para Duda entrar foi: tem pretensões de se mudar? Ele disse não. Isso é para mostrar o jeito tabernáculo de ser. Nós oramos porque não é só a voz que deve encaixar, é o estilo tabernáculo e o sentimento de irmandade que existe nesse ministério e que através da música tem conseguido tocar vidas. E nós agradecemos junto com os irmãos esta oportunidade de agradecermos todos juntos, coletivamente, ao nosso Deus. Gostaria que o Grupo Tabernáculo permanecesse aqui, eu já iria fazê-lo, mas o André começou a falar e aproveitar que eles estão aqui, porque nós queremos orar, agradecendo a Deus esses 9 anos de ministério. Na verdade, uma caminhada como esta é sobretudo uma caminhada ministerial. É claro, reúne-se talento, reúne-se capacidade, reúne-se disposição para trabalhar, mas sobretudo a vontade de servir. Eu queria pedir à igreja que se colocasse de pé. E nós vamos colocar diante de Deus a vida desses seus servos que têm sido instrumentos preciosos nas mãos do Senhor. Ao longo desses 9 anos, quantas vezes temos sido edificados, temos sido tocados, temos sido enriquecidos em nosso relacionamento com Deus através do ministério dos irmãos. Louvamos a Deus pelas vozes, pelo talento, pelo dom tão especial com que Deus os tem presenteado e através de vocês presenteado a nós. Como mencionamos hoje pela manhã, há sempre 2 instâncias nas bênçãos do Senhor. Ele nos abençoa e Ele nos torna bênção. Deus lhes concedeu dons e Deus tem dado através de vocês bênçãos para nossas vidas, bênção para a vida da igreja. E como igreja, nós nos alegramos com isso. Nós louvamos a Deus pelo modo como vocês têm sido preciosos instrumentos nas suas mãos. Que Deus continue a abençoar esse ministério, que Deus continue a abençoar a vida de vocês individualmente, mas sobretudo como servos do Senhor, envolvidos na sua obra e no seu reino. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio de ser teus filhos, mas louvamos-te porque, conforme prometes na tua palavra, tu concedes dons aos teus servos, para que através desses dons ministrem no teu reino. Muito obrigado, Pai, agora pela existência do Grupo Tabernáculo. Muito obrigado pelos dons com que presenteaste os teus filhos que fazem parte deste grupo desde o início, ou aqueles que por ele passaram, hoje não estão mais entre nós, aqui na Capunga. Mas te pedimos, Senhor, que tu continues a abençoar esta formação e que este grupo continue a ser instrumento precioso nas tuas mãos. Como é gostoso ouvi-los, mas sobretudo, Pai, como é bom ser edificados por tua palavra, transmitida através desses hinos. Como é bom ser tocados por tua voz, que chega ao nosso coração através desses hinos. Continua, portanto, a dirigir esse trabalho e esse ministério. Concede aos teus filhos a graça de ser cada dia mais instrumentos preciosos nas tuas mãos e que eles continuem a ser teus instrumentos para nos abençoar. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nos podem sentar, que Deus os abençoe. Esse é o nosso momento especial que nós conhecemos os nossos amigos, visitantes e familiares de pessoas da nossa igreja que estão conosco. Nós temos alguns nomes e de uma forma especial, no mês de janeiro, geralmente nós recebemos família, pessoas que nos visitam às vezes em nossas casas e aproveitamos e trazemos também para cultuar conosco.
Eu acredito que seja o caso de alguns parentes da nossa irmã Ana Paula. Temos conosco hoje à noite a sua irmã Sheila, eu gostaria que ficasse em pé. Então temos a Sheila, o Luiz Cláudio, seu cunhado aqui, temos também o Pedro, sobrinho, né, da nossa irmã Ana Paula, todos da Igreja Batista Nova Jerusalém, lá em Brasília. Então Deus abençoe os irmãos, sintam-se bem em nosso meio. Temos também Tiago, juntamente com a sua esposa, está conosco também nos visitando. Deus abençoe o Tiago, juntamente com sua esposa. Temos o nosso irmão Felipe, seminarista lá, aqui do Seminário do Norte, que também está conosco ali ao lado do nosso irmão Herbert. Então, todos vocês são muito bem-vindos em nosso meio. O nosso irmão Gabriel, juntamente com o Elgo, está de volta aí ao nosso convívio. Deus abençoe, né, os irmãos. E queremos agora convidar a todos os demais visitantes que estão conosco que fiquem em pé. Todos aqueles que eu não mencionei o nome, mas que estão nos visitando, fiquem em pé, por favor, para que a nossa igreja possa conhecê-los. Além desses que eu mencionei, temos mais algumas pessoas. Deus abençoe as irmãs, os irmãos. Alguém da nossa igreja chegará até você, dará um aperto de mão, um abraço apertado. A nossa equipe de recepção fará chegar nas suas mãos um cartão semelhante a esse, o cartão de visitante, onde nesse cartão você observará que há uma parte onde você pode colocar os seus dados. Essa parte ela é destacável e aí, após preenchê-lo, você nos entrega no final do culto a um dos pastores. Então, Deus abençoe os irmãos e as irmãs, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Os irmãos podem sentar. Os irmãos percebem que o pastor Roberto Santos, nosso ministro de missões, não está conosco. Ele está em uma das nossas congregações, também ministrando a palavra do Senhor nesta noite, por essa razão não está entre nós. E nesse momento teremos o nosso momento de oração, que será conduzido pelo pastor Benevando Farias. Dentre aqueles que nos visitam pelas férias, nós temos André e Thaís. Sejam bem-vindos. Bom ter vocês conosco aqui. Você que costumeiramente chega aqui na igreja e procura o boletim e o nome de alguém para orar, foi surpreendido hoje com a ausência desses nomes. Mas acredito que os irmãos não deixaram de orar, porque já os conhecem e memorizando já esses nomes. Mas a gente precisando ter um acompanhamento maior com esses pedidos de oração, nós fizemos o seguinte: não colocamos os nomes e pedimos a você que tem alguém, que conhece alguém que tem um pedido de oração, e essa pessoa não pode vir à igreja, então preencha um formulário na secretaria, colocando os dados da pessoa por quem devemos orar e também os seus dados. Porque, assim, tem nomes na relação, boletim de semana passada, por exemplo, tem nomes que a gente não conhece. A gente vai procurar uma informação sobre esse nome. Não sei. Então, para evitar isso e para que a gente faça um acompanhamento maior com estas pessoas que oramos semanalmente, é bom que você coloque os seus dados e os dados daquela pessoa, se está internada, em que hospital está, e assim, quando sair do hospital, dê um retorno para nós, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Feito isso, eu vou lembrar alguns nomes. Os irmãos não têm no boletim, mas eu tenho aqui, então vou lembrar alguns nomes pelos quais devemos orar. Temos a sobrinha do Dr. Milton, Kátia Cristina, o cunhado dele, Nilton Melo, Karina Baptista, ela está internada na UTI no hospital em Manaus, cunhado do Dr. Marcelo Marques, ele pediu que orássemos por ela. Temos a irmã Alcira Gonzaga, avó de Rafaela e Stephanie, também mãe do irmão George, ela está internada no hospital. Temos o irmão Juvenal da Paz, está em Salvador, devemos continuar orando por ele. O irmão Enio Feitosa está enfermo, pediu que orássemos por ele também, o diácono. A irmã Iracilda Barbosa será submetida a uma pequena cirurgia esta semana, devemos orar por ela. Devemos continuar orando pelo irmão Feliciano Amaral, pastor Feliciano Amaral,
por Vilma Pastor, ela foi submetida à cirurgia, está se recuperando, devemos continuar orando por ela. Pelo irmão Moisés Ventura, está internado, devemos orar por ele. Pelo irmão Alfredo Albino de Lima, é o pai da irmã Kátia, bem-vindo, avô de Helga, que está conosco, retornando. Sogro do irmão Fernando, bem-vindo, está na UTI, devemos orar por ele. Pela senhora Dalca de Almeida Costa, ela está no Pronto Olinda, foi feito esse pedido. A informação que tivemos é que ela não é membro da igreja, porque vem do hospital para casa, da casa para o hospital, e não vem aqui para a nossa igreja, mas devemos orar por ela, além dos pastores José Almeida Guimarães, Dona Débora, pastor Oliveira Araújo e Alzira, João Luiz e Lélia. Pastor João Luiz é pai da irmã França Cleia. Pastor Francisco Bonato, ele passou por foi submetido a alguns procedimentos há 14 dias aí, ficou hospitalizado, esteve conosco hoje pela manhã, devemos orar pela sua recuperação. E acrescento aí as famílias enlutadas. Na sexta-feira faleceu o senhor Cristiano Teodósio Marcelino, esposo da irmã Sara Marcelino e pai de Cristiano e Cristiane, membros da nossa igreja. E faleceu Lucas Silva, filho do irmão Saulo. Então, são esses nomes pelos quais devemos orar durante a semana, oraremos agora. Mas, se você quiser, durante a semana, alguns nomes para orar, passarei para os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, sabendo que Tu estás presente e com os Teus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Nós Te agradecemos a oportunidade de estar na Tua casa e colocar diante de Ti as nossas vidas, pedindo a Ti que nos dirija, que nos torne melhores servos, mas também intercedendo por outras pessoas, filhos Teus ou ainda aqueles que não Te conhecem. Tu sabes cada nome que foi citado aqui, por cada problema que passam, cada necessidade. Nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu visites a cada um deles, sendo em casa, já se recuperando de cirurgias feitas, estando nos hospitais ainda à espera de cirurgias. Ó Pai, Tu visites a cada um deles, afofando os seus leitos, diminuindo as suas dores, restaurando sua saúde. Também nós colocamos diante de Ti, Senhor, as famílias enlutadas. Momento de separação física, momento de dor. Nós pedimos, ó Pai, que Tu consoles, Tu confortes, que Teu Espírito preencha a falta, a saudade que fará essas pessoas, as suas famílias. Que Tu estejas dirigindo esses momentos e nos momentos futuros. Que fique para eles não a saudade triste, mas a lembrança boa e agradável. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um momento que nós consideramos como especial, pois temos a oportunidade de contribuir para a obra de Deus, para o qual chamamos os nossos irmãos diáconos para nos ajudarem. Porque o crente precisa contribuir, porque nós entendemos que só assim o Evangelho pode crescer, não só em nossa região, mas em outras regiões. Por isso é que fazemos esse tipo de levantamento de ofertas, porque dessa forma estaremos contribuindo para o crescimento do Evangelho e também para outras obras sociais. Na verdade, a prática já vem de muito tempo, desde Abraão até os nossos dias. Hoje, na pregação que ouvimos do pastor Ney, ele citou exatamente esta prática lá atrás de Abraão. Por essa razão é que nós contribuímos. Reconhecemos, irmãos, que a bênção da salvação é a grande
dádiva que Deus nos deu. E dessa forma nós estaremos retribuindo e dando oportunidade para outras pessoas também aceitarem esta graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi nos dada um dia. A palavra de Deus em Lucas capítulo 8, versículo 17 e 18, ela nos alerta com relação a isso. E fala exatamente dessa graça, e essa graça nós somos mais abençoados a partir do momento que a recebemos. E o trecho cita que aqueles que não têm essa graça, até o que têm, que são os seus bens materiais, um dia será retirado. Assim diz a palavra, porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como vis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vem o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, dá-me forças na fraqueza, por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Destruídas, mas hoje estão erguidas, são troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui
seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vem em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, dá-me força na fraqueza, por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou triunfar. Para a oração de dedicação dos dízimos e ofertas, convido a irmã Marli Santos, enquanto leremos no profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós ensinamos por esse momento de culto. Te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para contribuir com a Tua obra. Te suplicamos as Tuas bênçãos sobre esses recursos e orienta o Teu povo no emprego desses recursos para alcançar outros para Cristo. Pois é em nome do Teu Filho Jesus que Te oramos, com perdão das nossas faltas. Amém. Amém, Senhor. A leitura da palavra, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Amém. Pode se assentar. Cantemos a miscelânea de hinos conforme consta no seu boletim. Ele vem no coração,
participação do coro de férias. Eu incentivo a você que canta no coro da igreja, ou que já cantou, que vem ensaiar todo domingo às 18 horas. Eles aprenderam essa música agora, às 18 horas, e vão cantar agora. É um grande desafio, não é? Embora seja uma música que o coro jovem tem no seu repertório, mas a maioria não é do coro jovem. Então, fica aqui o desafio. Este coro cantará novamente domingo pela manhã, uma música do coro Capunga, e de noite, próximo domingo, dia 15, 18 horas, ensaio. Então, você está convidado para louvar junto conosco nessa experiência que estamos fazendo, esse novo projeto, Coro de Férias, nesse mês de janeiro. O título da música é Com Alegria. Que bom ouvir o coro de férias. Quero parabenizar os irmãos e quero dizer que vai melhorar ainda. Próximo domingo tem reforço por aí. Alguns de nós vamos incorporar ao coro e vai ficar, certo? Vai ficar melhor ainda. Mas feliz em ver aí o projeto funcionando, dando certo, e vai ser muito bom poder contar com a participação desse coro em nossos cultos dominicais. Hoje pela manhã fiz referência ao fato de que nós começamos um plano de leitura da Bíblia. Eu sei que muitos irmãos já estão envolvidos, já temos aí muita gente envolvida. Comentei inclusive que só no grupo de WhatsApp já tem cerca de 100 pessoas participando regularmente, mas há muitos outros que estamos lendo sem estar nesse grupo. Mas quero dizer aos irmãos que se os que desejarem ainda tomar parte nesse projeto, ainda existem alguns formulários à disposição dos irmãos. Na saída podem apanhar. O irmão vai ter que correr um pouquinho essa semana para acompanhar aí esses 7 dias aí de atraso, mas dá tempo ainda para acompanhar e tem muito tempo pela frente. E propositadamente,
Hoje pela manhã, nós usamos como base para a nossa mensagem o texto da leitura de hoje, de Gênesis, no capítulo 15. Hoje à noite, também com a mesma intenção e de propósito, nós vamos usar a nossa leitura. Só que eu quero usar o texto de ontem, a leitura de ontem, de Lucas, no capítulo 8. Então vamos a Lucas capítulo 8. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 26, que é justamente uma parte da leitura de ontem. Os irmãos, portanto, que estão acompanhando a leitura da Bíblia, já leram esse texto, os outros poderão acompanhar agora, mas a nossa ideia é lembrar aos irmãos que vale a pena ler a palavra de Deus. Adianto que em nossa mensagem de hoje à noite iremos usar muitos textos da Bíblia, então tenham suas Bíblias aí abertas ou acessadas, para que possam acompanhar melhor a mensagem. Lucas capítulo 8, eu quero ler a partir do versículo 26, nós temos o episódio do encontro de Jesus com aquele endemoniado em Gadara. E Lucas conta esse episódio da seguinte forma: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que eu o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. Rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Quero me deter especificamente nesse último versículo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Uma das grandes alegrias da vida é poder compartilhar. Se tem uma coisa gostosa, é poder dar notícias boas, compartilhar notícias boas com alguém. Há quem diga que as mulheres têm mais prazer ainda, não sei. Na verdade, eu sei que existe um prazer muito grande em compartilhar, em dividir notícias, em transmitir notícias boas para os outros. É bem verdade que existem alguns que estranhamente têm prazer em dar notícias ruins, não sei, mas isso é um desvio. O normal é que nós tenhamos satisfação em levar notícias boas. Às vezes até certo nível de ansiedade por poder compartilhar uma boa notícia. E hoje está muito mais fácil, porque a gente não precisa, para dar uma notícia, mandar uma carta que leva 15 dias para chegar. Hoje as notícias podem ser transmitidas instantaneamente, graças às redes sociais, graças às mídias, e podemos transmitir a notícia às vezes em tempo real, e podemos colocar aquilo com uma alegria, uma satisfação imensa. Como é gostoso poder levar para alguém que nós amamos uma boa notícia, compartilhar uma boa notícia, expressar algo que alegra o nosso coração, dividir um momento de satisfação.
Como isso faz bem. Eu chego a dizer que às vezes a alegria, muitas vezes, depende da possibilidade de compartilhá-la. Já contei para os irmãos, permitam-me lembrar, uma história, naturalmente uma fábula, né? Não é uma história real, jamais aconteceria, mas uma fábula de que um pastor de um outro país, naturalmente não era batista, não podia ser, mas de um pastor que tinha um estranho costume de jogar golfe. Na verdade era um vício, ele gostava muito de jogar golfe, mas tanto que um dia ele acordou num domingo pela manhã com uma vontade imensa de jogar. Ele tinha compromissos na igreja, mas aí inventou uma desculpa, ligou para alguém, inventou uma história qualquer e decidiu ir jogar. Enquanto isso, um anjo conversava com Deus e dizia: mas Deus, que absurdo, ele é pastor, que camarada irresponsável, ainda inventa uma história para escapar e vai sair para jogar. Deus não dizia nada, então aquele indivíduo foi para a partida de golfe e quando ele chegou no campo de golfe, ele colocou a bola, preparou a bola, pegou o taco, na primeira tacada, algo extraordinário aconteceu. A bola cruzou todo o campo e caiu de primeira no último buraco. E o anjo indignado se volta para Deus e pergunta: mas Deus, e o Senhor ainda abençoa um camarada desse? E Deus diz: calma, eu quero ver para quem ele vai contar. Ele tinha dado a tacada da vida dele, mas não podia contar para ninguém. Já imaginou que desespero? Quando você tem uma notícia extraordinária e não pode dividir, e não pode dizer para ninguém, não pode contar, não pode falar. Que desespero, se fosse uma mulher seria pior. Mas imagine aí a situação. Que situação difícil. Uma das alegrias da vida é a alegria de poder compartilhar. E compartilhar coisas boas. E eu quero que você entenda que, na verdade, isso não incomoda a Deus. Pelo contrário, Ele colocou isso no nosso coração de propósito. E nós vamos ver na Bíblia como Deus quer que nós compartilhemos. Como Ele deseja que nós transmitamos coisas boas, que nós dividamos boas notícias. E como isso está presente tantas vezes na Bíblia. Vamos voltar ao texto. O capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas é um capítulo muito interessante, porque é um capítulo repleto de milagres, agenda cheia. O capítulo começa com as mulheres que assistiam a Jesus, depois trata da parábola do semeador, Jesus explica a parábola, depois Jesus apresenta uma outra parábola, que é a da candeia. Há um contato de Jesus com algumas pessoas que a família dele se aproxima, ele diz que aqueles que o seguem, esses são sua mãe e seus irmãos, esses são sua família. Mas aí começa, Jesus acalma uma tempestade, em seguida cura esse endemoniado Gerazeno. Depois desse contato com as pessoas ali daquela região, ele recebe o pedido de Jairo. A caminho do atendimento ao pedido de Jairo, encontra-se com aquela mulher enferma e a cura, e em seguida tem que ressuscitar a filha de Jairo, porque nesse ínterim ela morreu. Agenda cheia. Realmente esse foi um dia de muita atividade para Jesus. E é exatamente nesse contexto que nós vamos encontrar a história e a experiência daquele homem, que encontra em Jesus uma reação surpreendente quando se mostra disposto a seguir a Jesus. Depois de ter toda a sua vida transformada por Jesus, o grande desejo que há no seu coração é seguir a Jesus, é ir com Ele. E para a surpresa dele, algumas vezes para a surpresa nossa, Jesus diz que não. Jesus não quer que aquele homem o siga. E no versículo que lemos, que é o último versículo desse texto, nós temos a declaração feita por Jesus a respeito daquilo que ele esperava da parte dele. Ao invés de desejar que ele o seguisse, Jesus propõe que ele volte para casa para contar para as pessoas a experiência que ele vivera, para compartilhar
compartilhar com os outros, mais precisamente com sua família, que estivera privada da companhia dele por conta de seu problema. Sua família que certamente tinha sido a que mais sofrera durante todo esse tempo em que ele estivera opresso pelo demônio. Sua família que era então as pessoas que mais o amavam, que certamente mais se preocupavam com ele. Jesus agora deseja que ele volte para casa para compartilhar com sua família aquilo que lhe ocorrera, para dividir com sua família o resultado da sua bênção, para dar à sua família aquilo que ele estivera impedido de dar. E o texto diz que ele não apenas volta para a sua família, mas ele começa a pregoar por toda a cidade o que Jesus tinha feito por ele. Chega a ser surpreendente o modo como as Escrituras fazem referência a esse desejo de Deus de que nós compartilhemos o que Ele faz por nós. Deixe-me mostrar apenas alguns textos. Vamos caminhar comigo. No livro do Êxodo, nós temos a história da libertação do povo do Egito. Deus liberta o seu povo do Egito. E o capítulo 12 do livro do Êxodo mostra não apenas o ato de Deus de libertar o seu povo, mas uma clara preocupação divina em que aquilo que ele fez pelo povo fosse compartilhado, fosse transmitido. A partir do versículo 12 lemos: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei a todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue, o sangue do cordeiro que seria colocado nas portas, aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Deus tem a preocupação em libertar o seu povo, e na mesma medida Deus demonstra a preocupação em que esse ato de libertação fosse ensinado às próximas gerações, fosse lembrado, fosse transmitido. Querem mais um exemplo? Quando Deus entrega a lei, Deus determina que ela seja compartilhada também com as próximas gerações. No capítulo 6 do livro do Deuteronômio, no conhecido texto, a partir do versículo 6, Deus diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus não apenas está preocupado em ensinar a sua lei ao seu povo, mas na mesma medida Ele tem a preocupação de que o seu povo transmita esses ensinamentos às novas gerações. Querem outro exemplo? Deus leva o seu povo à terra prometida, e Deus providencia um grande milagre pelo qual o povo consegue atravessar o Rio Jordão. Capítulo 4 do livro de Josué apresenta essa história. E vejam o que dizem os versículos 1 em diante do capítulo 4. E sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite.
Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. Disse-lhes Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Isso acompanha toda a trajetória do povo de Deus. Deus opera milagres e faz questão de dizer que o seu projeto é que esses milagres sejam compartilhados. É que essas bênçãos sejam transmitidas, é que aquilo que Deus realizava na vida do seu povo jamais fosse esquecido, mas fosse ensinado, transmitido e compartilhado. Vejam como o salmista entende isso, vejam como ele entende que aquilo que Deus realiza em sua vida precisa ser levado aos outros. No lindo Salmo 51, quando o salmista reconhece o seu pecado diante de Deus e pede o agir de Deus em sua vida, ele diz a partir do versículo 7: purifica-me com hisope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Percebe que a obra completa não se encerra no perdão dos pecados do salmista? Percebe que o projeto inclui o compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus faria na vida dele, para que outros vivam a mesma experiência, para que outros aprendam da sua experiência, para que outros possam também se converter. O projeto de Deus sempre incluirá a realização do seu milagre em nós, mas o alcance das outras pessoas com esse mesmo milagre, graças à instrumentalidade daqueles que, uma vez alcançados, se tornam agora canal para que a bênção chegue a outras pessoas. É esse o projeto de Deus, é esse o plano de Deus. O salmista entende que o perdão dos seus pecados ainda não era a obra completa. A obra se completaria quando esta experiência fosse ensinada a outros, de tal maneira que esses também se convertessem. E poderíamos mencionar tantos outros textos ao longo do Antigo Testamento, em que essa verdade está presente. Mas percebam que no Novo Testamento a ideia prossegue. O capítulo 4 do Evangelho segundo João conta a experiência do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os versículos, o versículo 28 em diante diz o seguinte: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Dois detalhes interessantes. O primeiro, aquela mulher imediatamente se dispõe a falar a outras pessoas a respeito do Jesus que ela acabara de encontrar. Sabia muito pouco sobre ele, mas aquilo que descobrira sobre Jesus já era suficiente para que ela desejasse falar de Jesus para os outros, compartilhar de Jesus para os outros. Como é gostoso compartilhar boas novas. Segundo detalhe, ela foi extremamente convincente. Convincente. As pessoas da cidade, que talvez nem tivessem um conceito muito bom a respeito daquela mulher, imediatamente se dispuseram a deixar a cidade e foram até Jesus.
O que acontece naquela região de Sicar é extraordinário, pelo modo como as pessoas respondem à presença de Jesus entre elas, porque aquela mulher se dispôs a falar de Jesus. Lembram-se do episódio da cura daquele cego de nascença, contada por João no capítulo 9. Gosto de fazer referência a ela, porque há toda uma confusão provocada pelo fato de Jesus curar aquele homem no sábado. Curioso, um cego de nascença volta a ver, e as pessoas se preocupam pelo fato de ter sido no sábado. Essa história de deixar de dar atenção ao que realmente importa, para se preocupar com picuinhas, é coisa antiga. Mas vejam então que depois daquela confusão toda armada, eles procuram os pais daquele homem cego, que perguntam o que tinha acontecido, o que foi que Cristo fez, e eles fogem. Ou seja, essa história de se recusar a falar de Jesus por alguma razão, por algum medo e por algum receio, também é coisa antiga. Mas voltando, eles então decidem procurar aquele homem que fora cego, aquele homem que fora curado. Perguntam sobre Jesus para ele, começam a questionar se Jesus era pecador, se não era. Aquele homem sabe muito pouco sobre Jesus, mas sabe o suficiente para compartilhar o que Jesus fizera, e diz, de acordo com o versículo 25 de João 9, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Compartilhar o que Cristo fizera em sua vida era justamente o que Jesus queria. Na igreja primitiva é interessante que, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, muitos líderes, anciãos, escribas e fariseus tentam pressionar os apóstolos a deixar de falar de Jesus. Capítulo 4 do Evangelho de Atos dos Apóstolos, do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 18, nós lemos: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Poderíamos continuar no livro de Atos dos Apóstolos e mencionar a experiência do apóstolo Paulo. Lemos as cartas de Paulo e encontramos uma teologia extraordinária. Paulo sabia muito, conhecia muito, revela um conhecimento profundo do plano de Deus, do projeto de Deus. Mas leia Atos dos Apóstolos, leia as ocasiões em que Paulo teve a oportunidade de pregar. Na grande maioria das vezes, a pregação de Paulo era: eu era assim, eu me encontrei com Jesus e me tornei assim. A principal pregação do apóstolo Paulo era simplesmente o que Cristo fizera na vida dele. Nenhuma pregação seria tão eloquente, nenhuma pregação seria tão viva quanto a sua experiência, aquilo que as pessoas podiam ver. Qualquer um podia atestar que aquele homem fora conhecido, inclusive, por sua feroz perseguição aos cristãos. E esse homem agora está em prisões e cadeias, e sofre perseguição, e sofre apedrejamento. Algo mudou, algo transformou a vida dele. E a maior alegria e satisfação de Paulo é compartilhar aquilo que Cristo fizera em sua vida. Nos últimos versículos do Evangelho segundo Mateus, nós temos o texto conhecido como a Grande Comissão. Em Mateus 28, nos versículos 19 e 20, Jesus diz aos seus discípulos, antes de se despedir deles e antes de ir ao céu: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O que Jesus diz aos seus seguidores é que a missão
que Ele tem para lhes transmitir é a tarefa de simplesmente compartilhar com os outros aquilo que eles conheceram, compartilhar com os outros aquilo que eles experimentaram. Mas o que nos move a compartilhar? Eu queria lembrar que nós somos movidos primeiro pela gratidão. Gratidão. Somos movidos a compartilhar o que Cristo fez por nós quando nós entendemos o que Ele fez. Quando nós compreendemos o quanto devemos a Ele, o quanto devemos a Deus. Quando o rei Davi, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, louva ao Senhor e fala do desejo de cooperar, ele engrandece ao Senhor e diz: só nosso Deus, graças te damos, louvamos o nome da tua glória. Davi louva ao Senhor e exalta o nome do Senhor. Encontramos a partir do versículo 10 até o versículo 14, uma linda oração de adoração, em que ele reconhece que o poder é de Deus, a magnificência é de Deus, a honra é de Deus, a vitória é de Deus, a majestade é de Deus. E esse Deus grandioso e todo-poderoso generosamente o abençoa, e abençoa o seu povo e nos abençoa. E o reconhecimento de que tudo vem de Deus é o primeiro movimento em direção a um genuíno desejo de compartilhar o que Ele faz por nós. Sobretudo quando nós pensamos no valor da salvação que Ele nos proporciona. No capítulo 2 da carta aos Hebreus, no versículo 3, o escritor chega a perguntar: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Já parou para pensar na grandeza da salvação? A salvação é grandiosa porque é eterna. Ela nos garante a vida eterna. A salvação é grandiosa porque por ela todos os nossos pecados são tirados de sobre nossos ombros. É grandiosa porque somos vencedores sobre o pecado e sobre a condenação. É grandiosa porque para que esta salvação fosse possível, o Filho de Deus veio ao mundo. É grandiosa porque o preço pago foi a morte de Cristo na cruz. E quão poucas vezes nós paramos para refletir sobre o tamanho desse presente de Deus, que jamais merecemos, mas que Ele generosamente nos proporciona. Primeira coisa que nos move a compartilhar o que Cristo fez por nós é um genuíno sentimento de gratidão. Mas não apenas gratidão, também um senso de dever, de responsabilidade, de missão. Na pastoral do boletim de hoje, chamamos a atenção para aquele que será nosso tema ao longo de todo esse ano: proclamar é nossa missão. Nossa missão como igreja, nossa missão como servos de Deus. Tão claras as palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta, no capítulo 2, quando diz no versículo 9: vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, a partir do versículo 17, mais adiante no capítulo 33, a partir do versículo 1, a imagem evocada pelo profeta Ezequiel é a imagem de um atalaia. A atalaia era aquele vigia que ficava na torre para avisar se algum inimigo se aproximasse. E se o atalaia falhasse em sua missão, o povo poderia ser tomado de surpresa por um ataque inimigo e ser destruído. E então Deus diz ao seu profeta: eu te tenho posto por atalaia. Você tem a tarefa, você tem a responsabilidade de compartilhar com as pessoas as boas novas, as boas notícias de salvação, para poupá-las do risco iminente da perdição.
A responsabilidade é sua. Como nós precisamos entender que o Deus que nos abençoa é o Deus que nos coloca uma tarefa, uma missão que precisa ser cumprida por nós com um incrível senso de responsabilidade. Chega a soar estranhas as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Temos uma missão, uma tarefa, a responsabilidade de compartilhar com outros aquilo que Cristo fez por nós. Mas somos movidos pela gratidão e movidos pelo senso de missão. Eu queria lembrar ainda que somos movidos pela compaixão. Pela compaixão. Nós compartilhamos com os outros quando nós nos importamos com os outros. Sabem por quê? Nós somos desafiados a falar de Deus e da sua palavra para os nossos filhos, porque nós os amamos. E se nós os amamos, nós fazemos isso. Sabem por que Deus desafia os pais a anunciar às novas gerações e a anunciar aos seus filhos as verdades que Ele nos ensina na sua palavra? É porque o que se espera é que nós nos importemos com os nossos filhos e, por amá-los, nós levemos até eles a palavra de Deus. Sabe por que Deus espera que nós compartilhemos com outras pessoas a mensagem da salvação, a mensagem da esperança, a mensagem da paz, a mensagem da vida eterna, a mensagem da nova vida que só Jesus pode trazer? Porque Deus espera que nós nos importemos com os outros, que nós amemos as pessoas, que nós nos preocupemos com elas, que nós sejamos tocados pelo fato de que sem Cristo as pessoas estão perdidas, sem esperança, sem paz, sem horizonte. E como é doloroso perceber a experiência de pessoas que enfrentam, por exemplo, a realidade da morte sem esperança, sem horizonte, sem a expectativa da vida eterna, que muda o modo como nós vivemos, que muda até mesmo o modo como nós morremos. O que Deus espera é que nós realmente nos importemos com os outros. E é interessante que lá no livro dos Provérbios, no capítulo 24, Deus já nos alerta quanto a isso. E a pergunta feita pelo livro dos Provérbios é: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, versículo 11 de Provérbios 24, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Somos omissos quando não nos importamos. Mas quando verdadeiramente nos importamos com as pessoas, nós temos um profundo desejo de compartilhar aquilo que Cristo fez por nós. Quando Jesus disse àquele homem que houvera sido endemoniado: eu quero que você volte para a sua casa, é porque Jesus imaginou que no seu coração haveria amor para com sua família, e que esse amor o movesse a compartilhar Jesus com as pessoas que ele amava. A bênção de Deus em minha vida, a salvação que Deus me proporciona, é apenas parte do projeto. O projeto completo é que eu me torne um agente de salvação de outros, é que eu me disponha a alcançar outros, é que eu me disponho a compartilhar com outros aquilo que Cristo fez por nós. Exatamente como a experiência do salmista. Perdoado, diz o salmista, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Salvo, levarei os outros a se converterem. É esse o projeto de Deus. É esse
o plano de Deus. E sabe o que acontece? Quando nós somos movidos pela compaixão, pelo amor, pela preocupação, o compartilhar deixa de ser uma tarefa e se torna um prazer. O compartilhar Jesus com os outros perde o peso de uma responsabilidade e recebe a leveza de uma satisfação. Porque nenhuma alegria se compara à alegria de ver alguém sendo também alcançado, também transformado e também salvo por Cristo Jesus. Quando Jesus disse àquele homem que voltasse para sua casa, certamente em sua mente e em seu coração, Jesus antevia a alegria que encheria o coração daquele homem ao compartilhar com os outros aquilo que Jesus operara em sua vida. Daí a alegria de compartilhar. Quando falamos de Jesus, quando cantamos de Jesus. No Salmo 9, o salmista diz: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. No versículo 2 ele chega a dizer: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. No Salmo 26, no versículo 7, ele completa dizendo: para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Se é bom compartilhar coisas boas, se é bom transmitir boas notícias, nada se compara à alegria de contar ou de cantar aquilo que Cristo fez por nós. Não apenas por tudo quanto isto produz em nossa vida, mas por tudo quanto isto produz na vida dos outros, aos quais compartilhamos Jesus e para os quais nos tornamos canal de bênção nas mãos de Deus. Concluindo, na mesma direção que concluímos a mensagem desta manhã, meus 2 desejos para você ao longo deste ano. O primeiro, que você seja muito abençoado por Deus. E o segundo, com um desejo ainda maior, que você seja bênção nas mãos do Senhor. Que as bênçãos operadas por Deus em sua vida sejam compartilhadas, divididas, transmitidas e multiplicadas nas vidas dos outros. Amém. E como responsa final deste culto, cantaremos: te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer. Cantaremos 2 vezes e o estribilho começando com vozes masculinas. Agradecer.
É com esse sentimento de gratidão que nós estamos chegando ao final deste culto. Gratos a Deus por suas bênçãos, por seu cuidado, por sua presença, mas também pela alegria de podermos adorar, exaltar o seu nome e ouvir a sua voz. Queremos, nesse instante, expressar nossa gratidão, mais uma vez, a todos aqueles que nos visitam nesta noite. Quero registrar a alegria de ver o pastor Josenildo Chagas, a irmã Sheila e seus filhos aqui conosco nesta noite. Satisfação tê-los entre nós. Certamente há muitas outras pessoas conosco e nós nos alegramos em tê-los entre nós. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Nós teremos a oração, a bênção. Em seguida, nós nos assentaremos, ouviremos mais uma vez o grupo Tabernáculo, do pós-lúdio, tempo em que oraremos ao Senhor, suplicando as suas bênçãos para esta semana. Após a oração, nós teremos a saída dos pastores e os irmãos poderão deixar esse santuário. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua graça e por tua bondade, manifestas para conosco a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar as experiências que temos vivido contigo, de tal maneira que outros sejam também alcançados por ti, pela mensagem salvadora do Evangelho, pela bondade da tua presença, pela maravilha que é a tua companhia. Que a paz que derramas em nosso coração, pela qual somos tão gratos, também alcance a vida das pessoas com as quais convivemos, das pessoas que amamos e com as quais nos importamos. Faze-nos agentes de esperança e de paz, onde quer que estejamos. E agora que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Agradecemos à igreja, ao pastor Rei, à igreja do Colônia, o convite para cantarmos na celebração dos 9 anos e a participação especial de Kelsen ao piano. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está meu lar, vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Ah, meus irmãos, estáis vós prontos para ser levados ao lar? Pois Cristo vem logo com seus anjos, vem nos levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Meu caro irmão, vem logo, tua carruagem vem logo te buscar. Tua carruagem vem logo te buscar, vem te levar ao lar.
vem logo te buscar. Tua carruagem vem logo te buscar. Vem te